capítulo 3 do livro de Jó diz assim: Depois disso, Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E exclamando, Jó disse: Pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse: um homem foi concebido. Seja aquele dia de trevas e Deus não cuide dele lá de cima, nem claridade sobre ele resplandeça. Que o cubram a escuridão e as sombras de morte, repouse sobre ele nuvens que o façam horrível como um dia tenebroso. Ocupe a escuridão aquela noite, não seja ela contada entre os dias do ano, nem venha ela no número dos meses. Oh, seja aquela noite solitária e não haja canção alguma nela. Amaldiçoem-na os que amaldiçoam o dia, os que se preparam para levantar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas da sua alvorada, espere a luz e não venha nem veja as pálpebras da manhã. Porquanto não fechou as portas do ventre onde eu estava, nem escondeu dos meus olhos a miséria. Porque não morri eu desde a madre, ou não expirei ao sair do ventre? Porque me acolheram os joelhos? Porque os peitos para que mamasse? Porque agora jazeria eu e repousaria, dormiria, e então haveria para mim repouso. Com os reis e com os conselheiros da terra que edificam para si nos desertos, ou com os príncipes que possuem o ouro, que enchem as suas casas de prata, ou porque não fui escolhido como aborto, como os pequeninos que nunca viram a luz, ali os ímpios deixam de perturbar, e ali descansam os cansados. Ali deste modo repousam os presos, já não ouvem a voz do capataz. Ali está o pequeno e o grande, o severo, e o servo fica livre de seu senhor, porque se dá luz ao que sofre, vida aos de ânimo e amargura, que esperam a morte e ela não chega, embora busquem mais do que a tesouros ocultos, que se alegram sobremaneira e exultam quando acham o sepulcro, porque é dada a luz ao homem, cujo caminho é oculto e a quem a Deus o encobriu. Pois antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos correm como as águas, porque aquilo que eu temia me sobreveio e me aconteceu o que mais receava. Nunca estive em paz, nem sossegado, nem repousei, porém veio sobre mim a confusão. O capítulo 3 fala sobre o lamento de Jó por ter nascido. Jó estava em fidelidade ao Senhor naquele momento, porque sabia que Deus estava no controle da sua vida. Porém, Jó, ele se pergunta a si mesmo por que ele não havia morrido no seu nascimento. Porque a partir do momento que ele nasceu, houve um decreto na vida dele. Assim como todos nós temos um decreto de vida assim que nós nascemos, porque para todas as coisas há um propósito nos céus, há um propósito para as nossas vidas. E Jó entendia muito bem que ele estava passando por aquela aflição, não porque ele merecia, mas porque ele precisava aprender algo. E por isso, por essa dor, por isso que essa enfermidade, que foi muito pesada na sua carne. Quando nós falamos de uma doença, nós falamos de uma doença que não é uma doença simples, mas são úlceras malignas. Úlceras malignas, elas causam dores. E as dores que Jó estava sentindo no seu corpo estava atingindo a alma dele. E quando atinge a nossa alma, não há socorro na terra que possa trazer alívio, porque o alívio vem do Senhor, porque o alívio vem de Deus. E quando a dor na carne, ela aperta, ela sufoca, não há outro remédio a não ser a liberação da cura através do nosso Criador. O Senhor, ele compreendia a dor de Jó. O Senhor, ele entendia
a situação de Jó. O Senhor viu a voz, o grito de Jó na situação que ele ficou e porque ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Porque Jó, ele não queria sofrer e por isso ele se desviava do mal. Porém, ele não foi poupado de receber o mal na sua vida. Mesmo sem pecar, mesmo sem transgredir, Jó, ele foi refinado, porque há um acusador que acusa as nossas vidas diante do nosso Pai. Porém, o Pai, ele conhece o nosso interior, ele conhece o nosso coração e ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Antes mesmo de nós pensarmos ou imaginarmos, o Senhor, ele já decretou a vitória nas nossas vidas. E independente do que nós estamos passando, independente das doenças e do sofrimento, nós sabemos que o Senhor já tem a vitória nas mãos. O Senhor é o dono da vitória, o Senhor é o dono de todas as coisas. Por isso que precisamos nos aproximar mais dele. Por isso que precisamos mais e mais conhecer o nosso Deus, como ele trabalha, como ele conduz as nossas vidas, como ele faz. Jó, ele via a dor que estava em seu corpo. Ele sentia na sua alma a tristeza, a angústia, a dor, a humilhação. Imagina você ver um homem íntegro, cheio de riquezas, totalmente doente e sem nada. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seu gado, Jó perdeu coisas valiosas, servos, e diante daquela situação, Jó, ele olhava somente para a sua dor. A dor que estava no corpo dele e que fez ele amaldiçoar o dia do seu nascimento. Porque estar naquela situação não era a vontade dele. Estar com aquela doença não era a vontade dele. Mas ele entendeu que a humanidade dele era limitada, que o corpo dele era limitado e que independente do que ele fizesse, ele não saía daquela situação, porque Deus estava no controle da vida de Jó. Deus estava olhando para Jó. E muitas vezes pensamos que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou, mas Deus, ele olha para nós. Deus, ele enxerga as nossas vidas, ele enxerga a nossa alma, ele enxerga o que há oculto dentro de nós. Todas as nossas razões, todas as nossas emoções estão diante do Senhor. Que esse ensino venha trazer uma reflexão para nós. Que nós precisamos viver o melhor que nós podemos, porque tudo está no controle do Senhor. E o Senhor, ele sabe o que é melhor para nós. Que sejamos iluminados no dia de hoje e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.